A paz do Senhor, meus irmãos. Fique de pé se você puder. Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 96. Salmo número 96. Nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Salmo 96, o verso 4. Amém, meus irmãos? Diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Amém, meus irmãos? Os salmistas vão falar muito a respeito da grandeza de Deus. Em um outro momento o salmista vai dizer: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Em um outro momento a Bíblia vai dizer: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e teu Senhor é toda exaltação sobre todos os povos. Amém, meus irmãos? Nós vamos começar cantando nessa noite a respeito da grandeza de Deus. Essa é uma música antiga, você conhece. Então eu queria começar esse período de louvor convidando você a erguer a sua voz em adoração, dizendo o quanto Deus é grande, dizendo o quanto Ele é soberano, o quanto Ele de fato é grande na sua vida. Amém? Você pode fazer isso, meu irmão? Então vamos fazer isso. Erga a sua voz e diga: grande é o Senhor, grande é o Senhor Jesus, Tu és um Deus poderoso, grande é o seu amor, grande é a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade, grande é a sua misericórdia, Jesus. Grande és, grande és, grande é o Senhor. Glória, força, honra e poder e majestade estão no seu santuário. Tu és grande, ó Jesus. Nesta noite nós queremos exaltar o Senhor, Pai. Seja adorado neste lugar, seja exaltado neste lugar. Nós queremos reconhecer a Tua grandeza. Os nossos lábios Te louvam, os nossos corações Te exaltam, as nossas mentes e vidas reconhecem a grandeza do Senhor sobre nós. Tu és um Deus grande, mas Tu és um Deus grande em nossas vidas, em nossa igreja, Pai. Vamos cantar isso. Grande é o Senhor. Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Sim, Tu és grande, é o Senhor quem nos quer e que nos ajuda
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, ao seu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar grande. Seja engrandecido, Pai, nesta noite em nossos corações. Que o louvor, fruto de lábios que confessam o Teu nome, possa realmente dizer verdades a respeito de quem Tu és nesta noite. Fique conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Grande é o Senhor, amém? Grande é o Senhor na sua vida, amém? Amém. Nós vamos cantar uma canção que fala um pouco sobre o poder e a grandeza do Senhor também. Ela é uma canção antiga. Então, não sei se você lembra. Coloca só o refrão para mim aí, Pedro, por favor. Nossa. É o finalzinho aqui, ó, o refrão dela. É assim, ó. Calma aí que eu perdi o tom aqui. É alto. Mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Sim, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Nos levantamos, ficamos de pé
e com louvor celebramos a Deus. Todo-Poderoso é Jeová. Quem conhece, canta aí, vai. Vai de novo. Mas nós sim, nós vai, nos levantamos, ficamos de pé. Diga. Jeová. Irmãos, quem não conhece já deu para aprender o refrão, não é difícil. Então só resta a nossa disposição e vontade de louvar ao Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Todo-Poderoso és, rocha e fortaleza, os inimigos caem aos teus pés, Deus forte na peleja. Todo-Poderoso és, rocha e fortaleza, os inimigos caem aos teus pés, Deus forte na peleja. Confiam em carros, cavalos, tomam posse de armas e flechas, se levantam, vem grandes exércitos pra nos destruir. Mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Sim, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Nos levantamos, ficamos de pé e com louvor celebramos a Deus. Todo-Poderoso é Jeová. Todo-Poderoso é o nosso Deus. Mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Sim, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Nos levantamos, ficamos de pé e com louvor celebramos a Deus. Todo-Poderoso é Jeová. Todo-Poderoso é o nosso Deus. quem lembra, hein? Palma! No arraial do fogo de Deus a louvor, com cântico, com palmas e celebração, com brados de vitória e muita alegria, festejando o triunfo do nosso Senhor. No arraial do povo de Deus a louvor, com júbilos, com palmas e celebração, com brados de vitória e muita alegria, festejando o triunfo do nosso Senhor. Exaltai o grande Rei, oh aleluia, Jeová, que criou todas as coisas, o céu, na terra e mar. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome, porque tens todo poder.
Amém, meus irmãos? Nós sempre vamos fazer menção do nome poderoso do Senhor, amém? Não importa o que estivermos passando, como diz essa canção, nós nos colocamos de pé e colocamos o nome do Senhor, o nome poderoso do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com essa canção do cantor cristão que diz que nós devemos deixar tudo no altar de Deus, amém? Você está disposto a isso? Quem quer deixar tudo no altar de Deus, dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Então vamos cantar essa canção. Vamos cantar ao Senhor em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar. Vamos derramar as nossas vozes e as nossas canções diante dele agora. Cante comigo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Então diga: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te irá socorrer quando tudo, 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 quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser quando tudo perante o Senhor. Olha pro irmão que tá do seu lado aí, fala com ele. E todo teu ser Ele controla. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo não é apenas uma parte, não é apenas uma porcentagem, não é apenas uma grande porcentagem, é tudo no altar de Deus. É a sua vida,
é o seu coração, é as suas finanças, são os seus filhos, é o seu marido, é a sua esposa, é a sua família, é o seu emprego, é tudo no altar do Senhor, amém, meu irmão? Se orares, porém, sem o teu, Ele terá paz, que o Senhor, Ele pode dar essa paz. Foi por Deus que a tua alma, tudo, 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 tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, quando tudo deixares, diga isso. Quando tudo deixares faltar, quando tudo deixares, quando tudo. Vamos dizer mais uma vez isso. Quando tudo. Calma aí pra gente fazer direito aqui. Vamos lá, gente. Ó. 1, 2, 3. Quando tudo. A gente ensaiou, mas às vezes dá uns furos, né? Vamos de novo? Quando tudo deixares, diga bem forte. 1, 2, 3. No altar. Amém, meus irmãos? Vamos cantar mais uma canção que diz: eu me rendo. Se essa canção que você acabou de cantar é uma verdade na sua vida, você de fato está disposto a deixar tudo no altar do Senhor, então essa próxima canção também faz todo sentido você cantá-la, dizendo que você se rende diante dele. Sabemos que podemos clamar a Ti e o Senhor nos ouvirá, ó Deus. Tua palavra diz que sem Ti nós não podemos fazer nada. Até mesmo o nosso louvor e a nossa adoração é apenas uma resposta ao fato de que o Senhor nos amou, nos salvou e nos resgatou. Por isso nós podemos cantar. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Eu te vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Só a igreja, vamos cantar isso. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Diga, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga isso. Jesus, a ti eu vou clamar. Eis-me aqui. Sim, por ti vou caminhar, Jesus. Jesus. Ah, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Amém, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui um povo que te ama. Eis-nos aqui um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Eis aqui um povo que quer de fato clamar ao Senhor, não porque essa é apenas uma canção, mas porque nós nos rendemos de forma completa a Ti, porque te amamos, Pai. Se te amamos é porque o Senhor nos amou primeiro, então nosso amor é uma resposta àquilo que Tu és, Pai.
Te amamos, Jesus. Vamos cantar essa última canção, que ela fala justamente sobre isso. O fato de nós correspondermos ao amor de Jesus. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Se você pode expressar o seu amor, a sua rendição, a sua adoração a Cristo nesta noite, foi porque um dia você percebeu e reconheceu e foi alcançado por esse amor poderoso de Jesus. Agora então nós apenas respondemos a esse amor. O nosso louvor, a nossa adoração é uma resposta ao fato de que nós somos remidos e comprados pelo sangue de Jesus. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. Só a igreja, vamos lá. Como te amamos, te adoramos, de coração, Jesus, Jesus, te amamos, como nós te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Agora que era. Tu és O órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Vamos lá de novo. Tu ergues o nosso olhar, tu ergues o nosso e nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração, Jesus, Jesus, te amamos, sim, nós te amamos. Assim agora, ó. O nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção. Vamos dizer isso bem forte. O nosso afeto e devoção, vamos lá. Nosso afeto e devoção rendemos. Mais forte, diga isso. Nosso afeto e devoção
Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, sim, te adoramos, te adoramos, de coração. Só a igreja, vamos cantar isso. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Só mais uma vez, agora só as vozes, só as vozes. Jesus, te Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração. Aleluia, Deus. Esse é o nosso louvor a Ti nesta noite, Pai. Amamos o Senhor. Rendemos as nossas vidas ao Senhor. Estamos completamente submetidos à Tua vontade e à Tua palavra nesta noite. Nosso louvor de fato é uma expressão daquilo que o Senhor tem feito em nós. Mas sabemos que o Senhor ainda tem muito a fazer em nós. E clamamos para que mais uma vez sejamos profundamente alcançados pelo poder da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, a palavra está com o pastor Tiago. A paz do Senhor, irmãos. As crianças de 4 até 10 anos vão com o pastor Guilherme lá. Vamos lá, podem ir andando em fila, sem correr, sem disputar. Isso. De 4 até 10 anos. Agora, de 2 anos, não é isso? A próxima categoria? 2 anos até 3 anos e 11 meses com a tia Renata. Com a tia Renata. E agora os bebês vão com a tia Fernanda. E a tia Fernanda vai levar eles para o quarto. Está quase tudo dormindo.
Isso. Queridos, antes de continuar, de seguirmos para a palavra, eu queria dar um recado. E eu pedi ao Geraldo que me mandasse o link. E aparentemente há 2 pessoas assistindo ao culto. E eu acredito muito que essas pessoas possam ser pessoas que estavam aqui conosco. E nós temos o André e a Karen, temos a Késia, temos também o Gabriel e a Raquel, e temos o Kevin e a Angélica, que estariam aqui conosco e não puderam estar. E eu estive com o meu coração e mente esse dia pensando em vocês. E o Joseph também, mas o Joseph está no caminho de carro. Então, Joseph, eu sei que ele não está, pelo menos não aconselho você a estar assistindo, porque você está dirigindo. Então, o Joseph está a caminho, irmãos. O João ficou com a vovó. E o Joseph não chegou mais cedo, porque ele está também dando uma carona à irmã Franciele, que saiu do serviço às 7 horas. Então, esse horário, eles estão na estrada. Mas, lembrando desses irmãos que gostariam de estar aqui e não estão, eu me lembrei muito de 2 passagens bíblicas. Uma é de Paulo, aos Tessalonicenses. Ele fala que ele queria muito ir ver esses irmãos. E por várias vezes ele fala na carta aos Tessalonicenses que ele gostaria de estar com esses irmãos, mas ele foi impedido por Satanás. Eu não estou dizendo que foi o diabo que colocou essa doença nas crianças, mas certamente foi o pecado que trouxe essas doenças ao mundo. E é um momento assim que nós ficamos com tristeza no coração. Mas tem um outro momento lá em Apocalipse, onde João, escrevendo a carta ao Apocalipse, ele fala que ele estava na ilha e ele teve uma visão. E ele fala, e o mar já não existe. O mar ali que João estava relatando, o mar era aquilo que isolava João da igreja. João estava exilado na ilha de Pátimos, e ele queria estar com a igreja. E ele fala que houve um momento em que ele teve uma visão, e nessa visão ele fala, o mar já não existe. Eu já não mais estarei separado dos meus irmãos. Então, irmãos queridos, eu sei que é um momento de tristeza, porque gostariam de estar aqui, nós também, porque nós gostaríamos que vocês estivessem aqui, mas Deus está preparando um dia em que não vai ter nenhuma doença que vai nos separar, que não vai ter nada que vai trazer essa distância, mas em espírito nós estamos unidos a esses irmãos, certamente em Cristo Jesus. Amém? Bom, dito estas coisas, eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, do verso 15 ao verso 23. E eu gostaria de, enquanto vocês vão abrindo, recapitularmos a caminhada que nós tivemos até aqui. O tema do nosso retiro é peregrinos e forasteiros. Esse é um tema baseado na carta de Pedro, aonde Pedro diz que ele nos exorta como peregrinos e forasteiros que nós somos. Aprendemos na primeira mensagem que estes peregrinos, estes forasteiros que são os cristãos, eles têm um pontapé inicial, eles têm um início, um chamado. E esse chamado começa com o quê? Com o novo nascimento. Ele começa com o novo nascimento. Se você não nasceu de novo, nada do que foi pregado depois disso é para você. Tudo começa com o novo nascimento. E a gente aprendeu sobre o que é, de fato, biblicamente, o novo nascimento. Depois vocês aprenderam, no sábado à tarde, que esses peregrinos que nasceram de novo, muitas das vezes eles são tentados a não ouvir. Ou se ouvem, querem ouvir também aquilo que agrada o coração deles, ou acabam ouvindo o que não devem. Então nós temos que não somente ouvir, mas saber ouvir. Não foi isso que vocês aprenderam? Eu não estava aqui não, mas eu tenho certeza que foi isso. No domingo, no sábado à noite, nós aprendemos acerca dessa novidade de vida, que é uma novidade de vida que alguém vive em nós agora, não é mesmo? E quem é? Cristo. Cristo vive em nós. Domingo de manhã, nós aprendemos sobre
Me ajudem agora, calma aí, deixa eu caminhar. Nós aprendemos... Isso, nós aprendemos acerca do desafio de recomeçar. Nós aprendemos que algumas vezes quando nós pecamos, nós temos um modo errado de lidar e deveríamos agir do jeito certo, que qual é? Confessar o vosso pecado, se arrepender e Cristo vai nos restaurar e a gente vai continuar essa caminhada. E tem um jeito errado de você lidar com o seu pecado e também aprendemos isso. Hoje à tarde nós aprendemos que esses peregrinos eles têm o que eu diria que é o pior veneno que pode existir para a vida deles. Eu acho que se nós pensarmos que muitas pessoas têm fraquezas, a maior fraqueza na vida dos peregrinos, para mim, é essa: o falso ensino, a falsa doutrina. E foi interessante porque hoje à tarde eu citei alguns nomes muito famosos, e algumas pessoas me procuraram e falaram: pastor, mas essa pessoa... Eu disse: meu irmão, só não citei o meu nome, do pastor Samuel, do pastor Guilherme, porque a gente não é famoso, porque senão ia citar também. Porque o que eu quero que vocês entendam é que todo pregador deve ser julgado pela mensagem que prega. Vocês precisam olhar o que está sendo pregado. Não interessa o quão famoso seja o nome dessa pessoa, ou o quanto você estima essa pessoa. Ela precisa ser julgada pelo que prega. E hoje à noite, nós vamos aprender sobre o poder da ressurreição na vida desses peregrinos, não quando Cristo vier, mas agora, já. Um poder que já atua no meio da igreja, e por algumas razões a igreja é um pouco cega sobre isso. Então, a minha mensagem nessa noite é para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor e como maior bem das suas vidas. Eu quero que você ouça essa mensagem compreendendo que você precisa depositar a sua fé em Cristo. Então, a minha oração hoje é que Deus conceda a vocês a verdade de Jesus Cristo e o valor infinito da ressurreição de Cristo na vida de vocês. Um poder que eu diria que falta à maioria dos cristãos. O poder da ressurreição, pela maioria dos cristãos, é um poder que não é vivo, que eles não sentem isso, que eles não vivem isso. É um poder que seria algumas vezes até menosprezado, não pelo fato de que ele não é poderoso, mas por uma culpa que é nossa. E Paulo vai falar sobre isso nessa oração que ele faz aos Efésios. Então, o que eu quero trazer para nós nessa noite? Que a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e o que aconteceu com ele após a ressurreição demonstram a grandeza desse poder na nossa vida hoje, agora. Só que alguns de nós estão cegos para isso. Então vamos ler o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. E eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre quem? Sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Oramos a Ti, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos ao Senhor, Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Senhor que o entronizou, Senhor, à destra de Deus Pai. E que junto com Ele nos colocou nas regiões celestiais. Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus eterno, e pedimos a Ti, Senhor, nessa noite. Deus, derruba as escamas dos nossos olhos, Senhor. Deus, aqueça os nossos corações, Deus, com o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho eterno, Senhor. E que nós possamos ver o poder da ressurreição de Cristo Jesus agora nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que atua agora na vida da igreja, como eu disse, é um poder que muitos não sentem, muitos não vivem isso. Muitos dizem, sim, Jesus ressuscitou, sim, Jesus está sentado à destra de Deus Pai, mas parece que esse poder não é um poder muito eficaz na vida dos crentes. E por que isso? Por que esse poder não é eficaz na vida dos crentes? Paulo fala no versículo 18, por que muitos crentes não sentem esse poder gracioso, não vivem essa verdade. E qual é a razão? Porque estão cegos. Porque no versículo 18 ele diz que ele está orando. E pelo que ele está orando? Ele peço que Deus faça o quê? Ilumine os olhos de vocês. E por que eu estou orando isso? Porque apesar de vocês crerem, apesar de vocês serem igrejas, vocês estão cegos para essa realidade. Para que nós estamos cegos? Para o poder da ressurreição agora na vida da igreja. Parece que com alguns peregrinos têm o hábito de estar andando como o peregrino faz no livro de John Bunyan, durante um tempo. Ele fica olhando uma luz lá na frente, e ele vai caminhando olhando para essa luz, mas algumas vezes ele perde de vista o agora. Alguns cristãos estão como os discípulos do caminho de Emaús. Ah, não, Jesus é Deus. Sim, Ele é Deus. Nós vimos, nós andamos com Ele. O ensino dele era maravilhoso, mas Ele morreu. Agora a gente vai ficar aí aguardando Ele voltar. A gente se esquece que o poder da ressurreição atua agora na vida da igreja. Mas por quê? Por que a gente fica cego para isso? E para mim tem 3 razões pelas quais nós estamos cegos. A primeira razão é por causa do embotamento espiritual. É porque alguns são fracos espiritualmente. E nessa fraqueza espiritual, o pecado se torna um entorpecente na vida de vocês. Vivem a prática do pecado e parecem não se importar com isso. Ou então, não são nem praticantes do pecado. Mas quando pecam, não acham grande coisa. E vão vivendo essa vida mundana. Outros estão cegos porque não têm plena consciência da magnitude do poder demoníaco do diabo. A gente não tem ideia, muitas das vezes, do quanto o diabo, sim, é um inimigo da igreja. E quando Deus nos protege desse inimigo, mas a gente não entende o nível e o tamanho do poder do inimigo, a gente não dá muito valor a esse poder. Por exemplo, se alguém chegasse aqui agora falando assim, pastor, eu estou com desconforto aqui, nessa região está uma dor, aí alguém ora, ele fala assim, passou, pastor. Besteira. Mas se alguém entra aqui de repente, sem uma perna, a gente ora, a perna cresce, fala assim, no! Isso te afeta de outro jeito, não é? Algumas vezes a gente não tem ideia do poder do diabo e como Deus nos livra desse império das trevas. E por isso a gente não tem ideia do nível do poder da ressurreição agora. E a terceira razão para mim, e é a mais séria, é que nós não sentimos o poder da ressurreição, ou não vivemos esse poder da ressurreição,
Porque nós não consideramos plenamente o que aconteceu com Jesus e o seu papel no universo. A gente não compreende de fato o que foi a vitória da cruz, a vitória do túmulo vazio, a vitória do inferno com o diabo tendo tomado as chaves da mão dele. A gente não entende de fato o que significa Jesus entronizado à destra de Deus Pai. A gente não entende de fato que Jesus deu a sua vida e a tomou de volta. A gente não entende o que é isso. A gente ouve falar, mas não entende. E por isso é que nós estamos cegos para o poder da ressurreição agora na vida da igreja. Hoje. Não é um poder da ressurreição que vai acontecer quando Jesus aparecer nas nuvens. Mas é hoje. Então, por que nós estamos cegos? Por causa da fraqueza espiritual. Por causa do menosprezo do poder das trevas. E por causa da ignorância sobre o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Mas se nós estamos cegos para isso, pela graça de Deus, a palavra de Deus pode mudar a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Eu não posso mudar a mente de vocês, eu não posso mudar o coração de vocês, mas Deus pode. E Paulo orou a Deus para que isso acontecesse. E eu estou pregando para que isso aconteça. Então, a minha mensagem nessa noite não é para descrente. É para crente. Se você não tem vida com Deus, entenda uma coisa, isso aqui ainda não é para você. Você não está vivendo isso aqui. Então, Paulo ora para que a ressurreição de Jesus dentre os mortos e o que aconteceu possa demonstrar para a gente esse poder que atua na vida da igreja. Quando? Quando? Agora. Agora. Esse poder não vai atuar. Ele já atua agora. Então, primeiro nós vamos ver a oração de Paulo pelos Efésios aqui e pelos crentes. Ele está preocupado com uma coisa. E qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é que os crentes saibam a grandeza do poder de Deus na vida deles agora. Olha o verso 17 e 18 comigo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos de vocês para quê? Para quê? Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está orando para que eles saibam. Só que esse saber aqui, que Paulo está orando que aconteça na vida deles, não é um saber como do diabo. Por exemplo, Tiago diz que o diabo também tem fé, não é mesmo? Às vezes você diz, não, eu sou uma pessoa de muita fé. E a pergunta que eu faço a você é, que fé que você tem? Porque há 3 tipos de fé que nós podemos ter. Talvez você pode ter uma fé que eu chamo de fé demoníaca. Fé do diabo. Como é a fé do diabo? Tiago diz, crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Peraí, como é que é? Até os demônios sabem que Deus é um só. Até os demônios sabem que Ele é criador dos céus e da terra. Até os demônios sabem que Ele enviou o seu Filho Jesus. Até os demônios sabem que Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte. Até os demônios sabem que Ele apareceu a 500 pessoas. Até os demônios sabem que Ele subiu aos céus e está entronizado à direita de Deus Pai. Você crê nisso? Parabéns. Sua fé talvez possa ser igual a do diabo. Essa é a fé do diabo. Ele sabe. Mas qual é o problema? Isso não muda nada na vida dele. Isso não traz transformação, isso não traz aproximação a Deus, isso não traz relacionamento com Deus, isso não causa mudança na vida dele. O saber que Paulo está dizendo aqui, eu esqueci, eu ia trazer um chocolate. Mas a ideia qual era, irmãos? Que eu esqueci o chocolate. A ideia era que eu mostrasse a vocês o chocolate. Isso aqui é o quê? E vocês iam dizer, muito obrigado, vocês são ótimos em participar. Eu ia dizer que é e vocês falam, é um chocolate. Eu ia abrir. O que é isso? Um chocolate.
Só que eu ia morder. Eu ia comer um pedaço. Vocês iam dizer, é um chocolate. Mas vocês poderiam dizer como eu que é um chocolate? Não. Porque vocês viram. Vocês sabiam que era um chocolate. Mas eu experimentei. Esse saber que Paulo está orando aqui para que aconteça na vida da igreja, não é um saber contemplativo, mas é um saber de quem experimenta. É um conhecimento que faz com que role uma experiência, com que aconteça algo diferente na vida deles. Não é para que eles saibam somente como alguém que adquire uma informação. Como, por exemplo, você já experimentou digitar lá na inteligência artificial? Eu quero uma oração sobre a doutrina da graça de Deus trinitariana de 30 segundos. Coloca isso uma hora na IA. Ela vai te dar uma oração lindíssima, maravilhosa. Qual o problema? Não tem vida naquilo. Não tem experiência sobre aquilo, não tem algo que modifique, ela não faz ideia do quão poderoso são aquelas palavras. Mas por que não? Porque não há experiência de mudança de vida, não há transformação. E a oração de Paulo aqui para nós é: olha, eu quero que vocês saibam, como quem experimenta, como quem vive isso, como quem é modificado e moldado por isso. E o que Paulo quer que a gente saiba? Ele quer que a gente saiba 3 coisas. Olha aí comigo o verso 18 e 19. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam o quê? Primeira coisa, qual é a esperança da vocação de vocês? Segunda coisa, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E a terceira coisa, e é nessa que nós vamos focar nessa noite, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre quem? Sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele não está orando para, olha, eu oro a Deus para que vocês recebam um chamado de Deus. Eu oro a Deus para que vocês sejam herdeiros de Deus. Eu oro a Deus para que vocês recebam poder. É isso? Não. Paulo está dizendo, olha, vocês têm o chamado de Deus. Vocês são herdeiros de Deus. E vocês têm o poder de Deus sobre vocês. Qual é o único problema? Vocês ainda não conhecem esse poder. Vocês ainda não experimentaram esse poder. Esse poder não é uma verdade vivida por vocês. Ele aconteceu, ele é real, mas vocês ainda não estão vivendo isso. Então, Paulo está orando, eu oro para que isso aconteça na vida de vocês de uma forma que modifique a vida de vocês. De modo que isso traga impacto e mudança na vida de vocês. Então ele está orando para que nós sejamos espiritualmente conscientes, mas de uma forma que a gente experimente essa verdade. E onde nós podemos saber que poder é esse? Porque talvez eu possa dizer assim para você, olha, há um poder, nossa, muito poderoso. Você tá, mas já atuou em algum lugar? Não, nunca. Vou dar um exemplo a você. Mais uma conversa que nós tivemos hoje ali sobre a bomba atômica. E a bomba atômica, quando os cálculos foram feitos, tinha 2 coisas que poderiam acontecer. Uma, se desse certo o que aconteceu. Uma explosão terrível, mas em um local. Se desse errado os cálculos, destruiria quase tudo. Seria terrível. E foi isso que Einstein disse ao criador da bomba atômica. Qual é o negócio? Que antes daquilo explodir, alguém conhecia aquele poder? Imagina a guerra acontecendo e os Estados Unidos dizendo, Japão, é o seguinte, se meter com a gente, eu vou jogar uma bomba atômica aí. O Japão, o que é bomba atômica? Você tem um monte de conta, mas eu quero ver se... Agora, depois que explodiu, quando os Estados Unidos viraram para os outros países e falaram assim, olha, é o seguinte, se mexer comigo, eu tenho uma bomba atômica. Como é que o pessoal ficou? Espera aí, não é assim, vamos conversar, vamos pensar isso aqui direito. A questão toda é que quando eu falo para vocês, olha, o poder da ressurreição atua na vida da igreja agora. A pergunta de vocês pode ser, mas como é que é isso?
E o interessante é que Paulo não para dizendo para que nós sejamos iluminados e possamos saber do poder da ressurreição. Ele fala como foi esse poder. Ele fala onde esse poder atuou, e assim nós vamos poder compreender o que aconteceu com Jesus e como isso impacta as nossas vidas agora. Como isso impacta as nossas vidas agora. Então vamos ver a grandeza desse poder a partir do verso de número 20. Então há um poder, o poder da ressurreição, que atua na igreja agora. E muitos estão cegos para esse poder. Mas há uma oração e há uma pregação, para que nós possamos saber, de forma que experimentemos esse poder. Que poder é esse? Primeiro, é o poder que vence a morte. Olha comigo o versículo de número 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre. Então, que poder é esse? É o poder que Deus demonstrou ressuscitando Cristo dentre os mortos. Então, esse poder é o poder que ressuscitou Jesus. Ah, pastor, mas ressuscitou Jesus, e o que tem? Porque Lázaro também ressuscitou. E porque outros ressuscitaram na Bíblia e na história, talvez deve ter outros ainda. Que diferença faz o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos? É que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus é a morte da morte. Paulo está dizendo, olha, o ponto aqui é que o inimigo maior das nossas vidas foi derrotado. O inimigo maior que nós tínhamos, que era a morte, foi derrotada na cruz do Calvário. E sim, crentes morrem, mas o aguilhão foi removido. A morte olha para nós e o que ela vai fazer com a gente? Nada. A morte para nós é como se fosse só um portão que a gente está passando para entrar em outro lugar. A morte não é algo que a gente olha e teme e fica amedrontado. Por que eu posso olhar para a morte e posso dizer, enfim, este corpo mortal está desapegando dessa vida e eu encontrarei com o meu Redentor? Porque o meu Redentor ressuscitou. É por isso que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que Jó está dizendo isso? Porque o meu Redentor vence a morte. Eu sei que eu posso olhar para essa vida, eu sei que eu posso olhar para um vírus e para tantas coisas e temer, sim, às vezes é assustador, mas o evento mais venenoso que nós tínhamos, que era a morte, se tornou só um caminho para o paraíso. A gente olha para o maior inimigo e não teme ele. É por isso que Jesus diz, olha, vocês estão temendo os homens? O máximo que eles podem fazer é o quê? Matar vocês. Aí talvez, não, mas pode me matar. É, mas é só matar. Por que é só matar? Porque a morte foi vencida. E aí então Paulo levanta a sua voz, ou a sua caneta, e escreve assim em 1 Coríntios 15, e eu tenho certeza que você já pensou nesse versículo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente a morte física foi vencida, mas especialmente a morte espiritual. Porque Paulo diz que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com Ele. Ele nos deu vida pela fé. Ele nos deu o poder que abriu os nossos olhos, que estávamos cegos para verdades espirituais, que estávamos cegos para a glória de Cristo Jesus, que estávamos cegos para o fato que Deus sim nos ama, Deus sim se importa conosco, Deus sim tem cuidado de nós. Como? Em Jesus Cristo Ele provou isso. Então o poder da ressurreição agora é o poder que primeiro venceu a morte. Segundo,
é o poder que entronizou. Olha comigo o verso de número 20 ainda. Diz que ele ressuscitou a Cristo dentre dos mortos, fazendo o quê? Fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, olha só, esse poder não apenas ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque, por exemplo, Lázaro ressuscita dentre os mortos. Aí ele sai para fora. Quando ele sai para fora, ele encontra Jesus, mas ele olha e fala assim: estou no mesmo lugar, mas a mesma vila, as mesmas irmãs, é o mesmo povo. E ainda tem um monte de gente que nem crê em Jesus. Ele está feliz, tá? Mas não igual aqueles que vão ressuscitar e ver o Redentor face a face, sabendo que não vai ter mais nada desse mundo tenebroso e caído. E agora esse poder não apenas ressuscitou Jesus, mas fez Jesus assentar à destra de Deus. E então Efésios capítulo 2, verso 6 diz: e juntamente com ele, Jesus ressuscitou e foi colocado aonde? Nas regiões celestiais, mas à direita de Deus? À direita de Deus Pai. Jesus está assentado à destra de Deus Pai, no trono. Mas ele foi para lá sozinho? Ele foi para lá sozinho? Olha aí. E juntamente com ele nos... Quem é nós aqui? Quem é nós? Nós é a gente, né? Somos nós. Juntamente com ele, levou quem? Nos ressuscitou e com ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais Então Jesus foi ressuscitado, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e quem está lá com ele? Nós! A igreja está com Jesus nas regiões celestiais. A igreja não olha e não vive as coisas de um modo terreno. A igreja vive pela fé uma vida celestial. Então o poder da ressurreição agora é viver e morrer para a glória de Cristo. Por quê? Porque Ele tirou a morte do jogo para a gente, porque ela já é vencida, e nos colocou eternamente na presença de Deus, juntamente com Ele. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus está sentado à destra de Deus Pai? Você crê que você está junto com Ele? Então por que é que você vive essa ansiedade nesse mundo? O que é que desse mundo perturba tanto a sua alma? O que é desse mundo que te assusta tanto? O que é desse mundo que mexe tanto com você? A esposa falecida do pastor Henrique costumava dizer: eu não a conheci, mas ouvi isso dele e de outras testemunhas. Foram muitas, então eu acredito. Que ela dizia o seguinte: quando o crente tem um problema, ele olha para cima e pede socorro aos céus, ou ele olha de cima para baixo? E ela costumava dizer: o crente olha de cima para baixo, porque ele não está aqui. Pela fé, ele já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente precisa entender isso. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, cremos que Ele está à destra de Deus Pai, também cremos que esse poder que entronizou a Jesus, também nos colocou lá. Também nos colocou nas regiões celestiais. E terceiro, então primeiro, esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder entronizou Jesus e também nos transportou para as regiões celestiais. Terceiro, esse poder é o poder sobre as trevas. Deus colocou Jesus acima de todos os poderes demoníacos. Olha o versículo 21 que diz: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa, não só no presente século, mas também o poder que está agora, que atua agora, o poder da ressurreição que atua agora na vida da igreja, é um poder que derrotou Satanás, que derrotou o diabo. O que é que tanto te preocupa nos governos atuais?
O que é que te preocupa tanto na política? O que é que te preocupa tanto no chefe ou no supervisor que muda na sua empresa? O que é que te preocupa tanto se do seu lado tem um terreiro de macumba? O que é que te preocupa tanto se eu tenho um amigo de trabalho que ele é espírita? Nossa, crê em Deus Pai, né? Chega a fazer o sinal da cruz, né? O que é que tem assustado? Aí passa num lugar encruzilhado que tem um negócio de macumba, misericórdia, né? E fica nessa vida. O que é que te assusta tanto? Jesus derrotou o poder das trevas. Não é só o de Satanás, não é só os demônios, mas é qualquer governo que se levante, sendo filho das trevas, Jesus está acima disso. Acima dessas coisas. E a igreja de Deus, como foi cantado aqui hoje de manhã, a igreja não pode ser vencida. Você pode ser morto. Sim, você pode ser morto. Você pode ser queimado vivo? Sim, você pode ser queimado vivo. Você pode talvez ser preso por causa do evangelho? Provavelmente. Se você pregar a verdade, a chance é grande. Agora, a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque ela é do Senhor. E o poder da ressurreição atua no meio da igreja. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que o colocou à direita de Deus Pai, que nos colocou lá com Ele, que venceu e derrotou o diabo. Esse poder atua agora na vida da igreja, meu irmão. Pastor, mas fizeram uma macumba contra mim. Desperdício de galinha. Desperdício de frango. Não adianta, não pega. Não dá. Não tem como. Vamos continuar, né? Irmãos, mas ainda há demônios? Ainda há demônios. O diabo ainda atua? Sim, ainda atua. Batalhas ainda são travadas? Sim, batalhas ainda são travadas. Mas o poder de Deus, que atua agora na vida da igreja, é o poder que venceu todas as batalhas. E então a gente canta uma canção que a gente possa cantar depois dessa mensagem hoje, que eu gosto muito, que é: vencemos batalhas, lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Essa é a vida da igreja. Esse é o poder da ressurreição atuando quando na igreja? Agora. Quarto, é o poder sobre todas as coisas. Não é só o poder sobre o diabo, é o poder sobre tudo e sobre todos. Olha só o que diz o verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de... Entenda isso. Não é debaixo dos seus pés. É debaixo dos pés de Cristo. Não adianta você ficar comprando bota piton e falando que está pisando na cabeça do diabo. Porque não é você que pisa. Tá? Quem pisou a cabeça da serpente foi Cristo. Ele é que derrotou. E todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés dele. Nós precisamos estar nele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então aqui a gente tem duas coisas para a gente observar. A primeira é que Jesus Cristo ressuscitado é cabeça sobre todas as coisas. E eu listei algumas coisas aqui para ver se você consegue entender o que são todas as coisas. Então isso implica autoridade sobre qualquer governo ativo e consciente. Qualquer governo, Jesus é autoridade sobre ele. Por exemplo, Jesus é autoridade sobre a história, sobre os seres humanos, sobre os poderes demoníacos, sobre doenças, deficiências, natureza, clima, furacão, raio, tornado, vulcão, terremoto, vírus, inundações, aquecimento global, todos os negócios e indústrias desse mundo, saúde, esporte, invenção, mídia, internet, Apple, Xiaomi ou Xiaomi, não sei como é que você quer falar, poderio militar, governo, presidente, reis, chefes, religiões, universidade, sistema solar, galáxia, moléculas, átomos, partículas subatômicas e qualquer coisa mais que você possa pensar na sua vida, Jesus é autoridade sobre tudo. Não tem nada que não esteja debaixo dos pés dele. E olha que eu pesquisei até partículas subatômicas para a gente chegar no menorzinho aqui que eu pensei. Se tem algo menor que isso que você pensa,
E Jesus é autoridade sobre isso. Então Jesus agora é o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o governo ativo e autoritário. Ele não compartilha o seu governo, mas ele tem um agente desse governo. E quem é o agente desse governo? Quem é? Quem é o agente desse governo de Cristo? Quem é o corpo dele aqui neste mundo? Quem é o representante visível de um Deus invisível? A igreja. A igreja é esse agente, por isso que ele fala no final, o deu como cabeça sobre todas as coisas a quem? A igreja. O que significa isso? Significa que essa autoridade que age por meio da igreja. Não é de você chegar lá no presidente e falar assim, presidente, estende a mão aqui, ó, que eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Que você é o governante que Deus escolheu, que você é do Senhor Jesus, né? E aí, o novo Messias, né? Não é isso. É a igreja atuando com aquilo que foi dado a ela. E o que foi dado à igreja? O Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Esse poder e essa autoridade de Cristo, a sabedoria de Cristo, Ele é o nosso cabeça e nós espalhamos essa autoridade por meio do Evangelho. Jesus não escolheu reinar por meio de uma guerra, porque senão Ele tinha feito o que os discípulos estavam esperando. Jesus restaura Israel. Bora fazer um exército com esses caras bons de espada, que mira na cabeça e acerta na orelha. Imagina Jesus montando um exército com aqueles caras. A derrota era certa. Certa. Agora Jesus olha e fala, não é assim. Eu não dou a paz como a do mundo, eu dou a minha paz. E a minha paz é vencida na cruz. E a igreja não vai vencer tendo como base política. A igreja não vai vencer por meio da política, pelo contrário. É um ato do anticristo misturar religião e política no mesmo poder. Igreja, crente se envolve com política? Sim. Sendo um cristão, ele vai votar consciente. Pode ter um vereador, pode ter um político no nosso meio. Agora, um pastor político não combina. Ou ele é pastor, ou ele é político. Agora, como que a igreja vai mudar o mundo? Por meio da política. Não, agora nós temos um representante de direita. A gente não sabe nem o que é direita e esquerda. Provado pela hora que você tem que virar na rua, quando o GPS fala, vira à esquerda. E você viu, você virou à direita. A gente não sabe nem isso. Aí a igreja acha que vai mudar o mundo pela política. Não é. Qual é a única coisa que Deus deu à igreja que o mundo não tem? O Evangelho em Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito. E é assim que Jesus deu esse poder à igreja. Como que Ele deu? O que Ele falou com os discípulos? Não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E depois que é revestido de poder, você vê Pedro levantando a espada e falando, agora sim! Não, você vê Pedro levantando a palavra e pregando o Evangelho. Então esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o poder sobre todas as coisas, mas a quinta coisa que nós vemos aqui, a quinta verdade, é que é o poder que é manifestado por meio da igreja. O deu à igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Versículo 23. Isso. O poder de Deus sobre nós é o poder que preenche todas as coisas. Mas como que a igreja faz isso? A igreja não faz isso por meio da política. A igreja não faz isso por meio de ações sociais. A igreja não faz isso por meio de sopão. Não, a igreja não vai conseguir fazer isso por meio de sopão. A igreja não faz isso por meio de outros trabalhos que você possa fazer. A igreja não faz isso nem abrindo escola, por mais que seja uma coisa talvez boa de se fazer. Mas não é assim que a igreja vai fazer isso. Como que a igreja faz para manifestar esse poder? Ela prega o Evangelho. Ela anuncia o Evangelho. E é isso que Deus pretende fazer por meio da igreja. Chamar toda a humanidade a viver essa realidade. Então Ele vai encher toda a criação com a sua plenitude, com a sua glória. Como? Por meio do Evangelho. Do Evangelho.
Queridos, Paulo ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e que nós possamos compreender, saber que esse poder atua no meio da igreja agora. Que poder é esse? Primeiro, é o poder que vence a morte. Segundo, é o poder que entronizou Jesus e nos transportou para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Terceiro, é o poder que venceu o diabo. Ele venceu os poderes demoníacos e ele é a autoridade sobre todas as coisas. Quarto, ele é o poder sobre tudo. Ele é o governante supremo. E quinto, é o poder que é manifestado por meio da igreja. A igreja manifesta esse poder. O pecado foi derrotado na cruz, mas o pecado ainda precisa ser combatido, sim. Satanás foi derrotado na cruz, mas Satanás ainda precisa ser combatido, sim. Ele é o tentador, ele é o acusador. Agora, para essa luta, o que Deus faz por nós? Ele abre os nossos olhos para a gente entender uma coisa. Nós já vencemos nele. Nós já vencemos nele. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Paulo então ora para que os nossos olhos sejam abertos, e eu prego para que os olhos de vocês sejam abertos e nós possamos crer no poder da ressurreição. Quando? Agora, na vida da igreja. Eu quero deixar algumas aplicações antes de ler o último texto que eu gostaria de ler para essa noite. Se esse poder atua no meio da igreja agora, se Jesus venceu a morte, como é que a gente olha para a morte? Como é que a igreja encara a morte? A igreja encara a morte apenas como uma passagem. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e a morte foi sobre ele e não sobre nós mais. Então a morte é só uma passagem. Segunda aplicação, se nós estamos nas regiões celestiais, se somos cidadãos dos céus, por que você busca tanta aprovação desse mundo? Por que você tenta se vestir para ser aprovado no seu serviço? Por que você tenta comprar um relógio para ser aprovado pelos seus colegas? Por que você quer ter as coisas para ser aprovado pelo mundo? Por que você tenta puxar saco de um ou outro para ser aprovado por alguém? Por que você está se comportando de um jeito diferente para ser aprovado nos lugares que você vai? Por que na escola você está tão preocupado que as pessoas te aprovem? Por que você vive no temor a homens, se você vive nas regiões celestiais em Cristo Jesus? É com a aprovação dele que você precisa se preocupar. Terceira aplicação, se Deus está acima de todos os poderes das trevas, nós não menosprezamos o diabo, mas não nos acovardamos, porque a nossa vitória sobre ele não é diante do que nós fizemos, mas é a vitória de outro que já venceu. Lembra uma época que crente tinha um medo danado de expulsar demônio, porque o demônio ia acusar os seus pecados? Falsa doutrina. Porque Paulo diz aos romanos assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando o diabo então levantava a voz contra alguém, eu não duvido que talvez ele tente acusar alguém de algum pecado, o que deveria ser a resposta do cidadão? É Deus quem me justifica. Ele já venceu por mim, e é na autoridade de Cristo Jesus que eu tenho feito isso e que eu tenho vivido. Mas por que tem crente que tem tanto medo do diabo? Porque ele não entendeu o poder da ressurreição, que atua agora na vida da igreja. Quarta aplicação, se o cabeça da igreja governa sobre todo o universo, quem pode contra o povo de Deus? Quem? Quinta, se o cabeça da igreja governa sobre tudo, por que vocês andam assim tão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados assim? Por que vocês têm perdido o sono? Por que vocês estão tão atribulados?
Qual o motivo que te amedronta tanto? O Senhor venceu e nós vencemos com Ele. Sexta aplicação. Se o cabeça da igreja se manifesta pela igreja, qual deve ser o nosso posicionamento acerca do Evangelho? Medo, ansiedade, angústia ou coragem? Coragem. Como o próprio Jesus se colocou ao lado do apóstolo Paulo e disse: coragem, Paulo. É isso que Jesus fala para nós como igreja hoje. Peregrinos, forasteiros, coragem, porque eu venci o mundo. E eu quero encerrar convidando vocês a abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, verso 14 ao 17. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode vir aqui, aqueles que sabem tocar a música Cristo Venceu. Não é possível. No mínimo da minha igreja, eu espero. Isso. Segunda Reis, capítulo 6, verso 14 ao 17. Diz assim, tiver um back vocalzinho também é bom, tá? Não conhecem? Cristo venceu? Se conhecer pode vir, não fica com medo não, fica com vergonha não. Coragem! Isso, obrigado irmãos. Vamos ler esse texto. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, aqui o homem de Deus aqui é Eliseu, e o servo é um tal de Geazi. Pensa num companheiro bom também. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Eu imagino Geazi olhando aquele exército assim, olhando para ele e Eliseu, olhando para trás, não vendo ninguém. Assim, meu senhor deve ter enlouquecido agora, né? Aí olha o que Eliseu faz, irmãos. Eliseu fez o quê? Orou. E Paulo fez o quê? Orou. E eu hoje faço o quê? Eu prego e oro para que isso aconteça também. E o que aconteceu? Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de quem? De Eliseu. Queridos, eu não oro para que você saia daqui hoje declarando: eu declaro a nossa vitória. Eu não oro para que hoje você saia aqui falando a asneira de falar: Jesus venceu o mundo e eu venci também. Porque o texto bíblico não fala isso. Não oro para que você faça confissões positivas, que tudo vai dar certo. Mas eu oro para que Cristo, para que Deus mostre a vocês quem vocês já são em Cristo Jesus. E vivam essa verdade, sendo corajosos no anúncio das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E assim Cristo amplie e preencha com a sua plenitude todo esse mundo. Peregrinos e forasteiros, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As lutas que nós lutamos, as batalhas que nós lutamos, são batalhas que Cristo já venceu em nosso lugar. E eu convido você agora a fechar os seus olhos e a orar por isso. Eu não sei o que tem te deixado ansioso.
Eu não sei o que tem mexido com o seu coração e te acovardado acerca da verdade do Evangelho, mas eu oro para que nessa noite os seus olhos sejam abertos e você enfim veja o poder da ressurreição agora na vida da igreja, agora na sua vida, e que você possa dizer: as batalhas que eu luto, Cristo já venceu. Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, nessa noite, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Ilumine os olhos do nosso coração, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergarmos, Senhor, que o poder da ressurreição de Cristo Jesus atua agora nas nossas vidas, Senhor. E por mais que tenha aquele chefe, Senhor, complicado, por mais que tenha aquela situação difícil, por mais que eu olhe para esse mundo, Senhor, e vejo razões de desesperança, Senhor, que nós possamos lembrar em Cristo Jesus que nós estamos nas regiões celestiais, Senhor, que nós já vencemos em Ti, ó Deus, e no Senhor, ó Deus, todas as coisas desse mundo são breves e momentâneas e passageiras, Senhor, e estamos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. A paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo futuro, pois em Tuas mãos está. O que preciso Tu me das, e nada faltará. E o que a igreja faz? Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Aleluias, ó Deus. Nos dás misericórdia para hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em Ti. Porém meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalha que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história nós conhecemos o fim, e nós sabemos que os nossos olhos verão Jesus, o Rei da Glória. Então nós cantamos assim: dessa história eu sei o fim, com meus olhos te verei. Nós somos guardados nas mãos dele. Tu nos guardas em Tuas mãos,
e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Dessa história eu sei o fim. Com os nossos olhos te veremos, Senhor. Com os meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos. Vida e morte sem temer. Mais uma vez dessa história. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos. Vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Oh, lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. aleluias, Deus, sabemos do que o Senhor fez. Lutamos batalhas E Jesus venceu. aleluias. Essa é a nossa luta, igreja. Essa é a nossa luta. Batalhas que Jesus já venceu. E nós vivemos o poder da ressurreição de Jesus agora na vida da igreja. Por isso não temeremos a mal algum, porque aquele que venceu a morte está conosco todos os dias da nossa vida. Amém. Queridos, tem algum recado para ser dado? Tem algum recado para ser dado? Tem? Tem não? Tem não, irmãos. Deus abençoe vocês. Bom jantar.